Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 25 de janeiro. Hoje a igreja celebra a festa da conversão do apóstolo Paulo. Celebramos jubilosos a conversão de São Paulo, apóstolo e fiel missionário, que abraçou com fervor a causa de Cristo, levando o Evangelho a todos os cantos do mundo, fundando, formando e orientando as comunidades cristãs. Depois que Paulo descobriu a pessoa de Jesus Cristo em sua vida, não o abandonou jamais, entregando-se ao martírio pela mesma causa que anunciou com ardor que bom seria se cada um de nós, cristãos, vivêssemos mais inteiramente a nossa fé, como foi proposto no nosso batismo. E nós vamos, irmãos e irmãs, meditar no evangelista Marcos, no capítulo 16, os versículos de 15 a 18. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas e, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Caros irmãos e irmãs, a questão central abordada no Evangelho de hoje é a do papel dos discípulos no mundo após a partida de Jesus ao encontro do Pai. O texto consta de 3 cenas. Jesus ressuscitado define a missão dos discípulos, parte ao encontro do Pai e os discípulos partem ao encontro do mundo, a fim de concretizar a missão que Jesus lhes confiou. Na primeira cena, nos versículos de 15 a 18, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, acorda os que a letargia em que se tinha instalado e define a missão que doravante eles serão chamados a desempenhar no mundo. A primeira nota do envio e do mandato que Jesus dá aos seus discípulos é a da universalidade. A missão deles destina-se a todo o mundo e não deverá deter-se diante de barreiras de raças geográficas ou culturais. A proposta de salvação que Jesus fez e que os discípulos devem testemunhar destina-se a toda a humanidade. Depois, Jesus define o conteúdo do anúncio, ou seja, o Evangelho. O que é o Evangelho? Na boca de Jesus, a palavra Evangelho designa justamente o anúncio de que o reino de Deus chegou à vida de toda a humanidade, trazendo-lhes assim a paz, a libertação, a felicidade para os
catequista das primeiras comunidades cristãs, o Evangelho é o anúncio de um acontecimento único, capital, fundamental em Jesus Cristo. Deus veio ao encontro da humanidade, convidou-a a integrar a comunidade do reino, ofereceu-lhe a vida definitiva. Tal é o único e exclusivo Evangelho que muda o curso da história e transforma o sentido e os horizontes da existência da humanidade. O anúncio do Evangelho obriga os homens a uma opção. Quem aderir à proposta que Jesus faz, chegará à vida plena e definitiva. Quem acreditar e for batizado, será salvo. Mas quem recusar essa proposta, ficará à margem da salvação, ou seja, quem não acreditar será condenado. O anúncio do Evangelho que os discípulos são chamados a fazer e atingir todas as criaturas, muitas vezes o ser humano, guiado por critérios de egoísmo, de cobiça e de lucro, explora a criação, destrói este mundo bom e harmonioso que Deus criou, mas a proposta de salvação que Deus apresenta destina-se a transformar o coração do ser humano, eliminando assim o egoísmo e a maldade. A presença da salvação de Deus no mundo tornar-se-á uma realidade através dos gestos dos discípulos de Jesus. Comprometidos com Cristo, os discípulos vencerão toda a adversidade que atinge os seres humanos, a ponto de que com o mundo gera muitas vezes desilusão, sofrimento, frustrações dos discípulos e em cada um de nós. Mas Jesus afirma: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Esta certeza deve alimentar a coragem com que testemunhamos aquilo em que acreditamos. E por isso, irmãos e irmãs, vamos prosseguir orando, confiantes em Deus e pedindo pelos nossos irmãos enfermos, os que nos pedem orações, os profissionais da saúde, e que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.